Meu nome é Pietra e nesse trabalho eu irei apresentar sobre o sistema de governo da Argentina e suas principais características. O sistema de governo adotado na Argentina é o presidencialista. Esse país tem um sistema presidencialista forte que se caracteriza pela concentração de poderes executivos na mão do presidente. O presidente tem um poder executivo amplo, sendo ao mesmo tempo chefe de Estado e chefe de governo. É importante ressaltar que a Argentina tem um sistema de governo representativo republicano federal, no qual o poder é exercido por representantes eleitos pelo povo e o poder é compartilhado entre o governo central e as províncias. O chefe de governo da Argentina, ou seja, o presidente, é escolhido por meio de eleições diretas, voto popular, à medida que as eleições presidenciais ocorrem a cada 4 anos, e o mesmo presidente pode ser reeleito para um segundo mandato consecutivo. Sendo cidadãos argentinos que têm direito a votar aqueles que são maiores de 18 anos, que elegem tanto o presidente quanto o vice-presidente. A Constituição argentina não prevê a figura de um chefe de Estado separado do chefe de governo. Assim, as funções tanto de chefe de Estado e chefe de governo são desempenhadas pelo próprio presidente da nação, conforme mencionado anteriormente. As funções de chefe de governo desempenhadas pelo presidente contam com exercer o poder executivo. O presidente é responsável por administrar o governo, implementar políticas públicas e tomar decisões executivas, como nomear e demitir ministros. Ele tem autoridade para nomear e demitir os ministros do gabinete, que são aqueles responsáveis por diferentes áreas de governo. Além disso, conta com a representação internacional, ou seja, ele representa a Argentina em questões de política externa e relações internacionais, de modo que negocia acordos e tratados internacionais em nome do país. Além disso, ele é o mais alto comandante das Forças Armadas argentinas e tem autoridade sobre assuntos militares e de segurança. A respeito das funções de chefe de Estado desempenhadas pelo presidente estão a representação simbólica. O presidente é o símbolo da unidade nacional e representa a Argentina em eventos oficiais e cerimônias. Dessa maneira, ele promove o bem-estar do país. Ele trabalha para promover o bem-estar social, protegendo os direitos e interesses dos cidadãos argentinos. Além disso, conta com a diplomacia e relações internacionais, como mencionadas anteriormente. A Argentina é uma república federativa caracterizada por um governo representativo, que é formado através de eleições democráticas. O sistema político argentino é uma república presidencialista, onde o presidente é o chefe de Estado e de governo. A Argentina teve sua primeira Constituição em 1853, a qual ainda é efetiva, e desde lá passou por algumas reformas, sendo a última adotada em 1994. Antes de ocorrer as eleições que indicarão os candidatos e os partidos políticos que competirão aos cargos, existe a PASO, Primárias Abertas, Simultâneas e Obrigatórias, constituída em 2009, com o intuito de diminuir a quantidade de candidaturas que disputam as eleições. Para persistir na corrida eleitoral, o candidato necessita de pelo menos 1,5% dos votos garantidos. No que diz respeito às eleições para poder legislativo, os deputados são eleitos de maneira proporcional, com mandatos de 4 anos. Todavia, metade dos membros são restaurados a cada 2 anos. Já os senadores são eleitos por votos dominantes no primeiro turno para mandato de 6 anos e 1/3 se renova a cada 2. 3 senadores são eleitos para cada província e mais 3 senadores vão representar a cidade de Buenos Aires. Em relação ao poder executivo, a cada 4 anos acontece a eleição para presidente e vice, com chance de reeleição para um novo mandato. Aqueles que se candidataram para presidente só podem ser eleitos no primeiro turno se conseguirem pelo menos 45% dos votos, ou se conquistarem mais de 40%, com uma vantagem de 10% sobre o segundo colocado. Na Argentina, existem limites para o período em que o governo exerce suas funções. O presidente argentino é eleito para um mandato de 4 anos, com a possibilidade de ser reeleito apenas uma vez consecutiva, ou seja, o presidente pode continuar no poder por um extremo de 2 mandatos consecutivos, totalizando 8 anos. A Reforma Constitucional de 1994 introduziu essa restrição aos números de mandatos presidenciais, estabelecendo tal limitação. Antes dessa reforma, não existia limites para a reeleição presidencial na Argentina.
Entretanto, vale destacar que se um presidente assumir o cargo em meio a um mandato presidencial de outra pessoa, devido à renúncia, impeachment ou falecimento do presidente em função, ele poderá ser eleito para um mandato completo adicional de 4 anos. Essa limitação de mandatos foi concretizada para permitir a alternância no poder e impedir a concentração excessiva de poder nas mãos de um único líder. No tocante às características e funções do Parlamento, a Constituição Nacional da Argentina estabelece que essa instituição possui estrutura bicameral composta pela Câmara dos Deputados e pelo Senado, que exercem o poder legislativo em conjunto e cujos representantes são eleitos diretamente pelo povo para mandatos de 4 e 6 anos, respectivamente. Ademais, na Câmara dos Deputados, a representatividade é proporcional à população de cada província, enquanto que no Senado, cada província possui 3 senadores independentemente do tamanho de sua população. Em adição, a Constituição argentina delega ao Parlamento as funções de elaborar, aprovar ou rejeitar leis e emendas constitucionais. Ainda sobre as funções parlamentares, há aquela de fiscalizar o poder executivo, isto é, o governo. Esse controle ocorre através de diversas ferramentas constitucionais, como a própria aprovação e rejeição de políticas e leis citadas anteriormente. Essa supervisão também ocorre por meio do poder de exigir explicações do governo em questões de interesse público, exigir prestações de conta, propor investigações, além de possuir a função de aprovar o orçamento nacional, podendo assim controlar os gastos do governo. A destituição de um presidente na Argentina pode ocorrer por meio de 2 maneiras principais, pelo impeachment ou pela renúncia do cargo. No caso da renúncia, o presidente argentino escreve uma carta de renúncia direcionada ao presidente provisório do Senado, que deve ser aceita pelo Congresso reunido na Assembleia Legislativa. Esse procedimento ocorreu em 12 ocasiões ao longo da história argentina, sendo a mais recente em 2003, quando Eduardo Duhalde renunciou. Quanto à destituição, o artigo 53 da Constituição Nacional autoriza a Câmara dos Deputados a acusar perante o Senado o presidente, vice-presidente, chefe de gabinete e ministros e juízes da Suprema Corte por mau desempenho ou por crime no exercício de suas funções. Caso sejam acusados de crimes comuns, a destituição requer a maioria de 2/3 dos membros presentes no Senado. Esse processo de destituição, conhecido como impeachment, é iniciado pelo Senado e é presidido pelo presidente da Suprema Corte se o presidente for o acusado. Se considerado culpado por 2/3 dos presentes, o presidente é destituído de seu cargo e pode sofrer a desqualificação para exercer cargos públicos por um determinado período. A responsabilidade penal será determinada pelos tribunais federais de acordo com o Código de Processo Penal. O procedimento pode ser também iniciado por um funcionário ou um cidadão e deve ser encaminhado à Câmara dos Deputados, que avalia a admissibilidade da denúncia. Caso seja considerada admissível, dá-se início a um processo sumário de investigação, que envolve aferição de testemunhas, interceptação de conversas telefônicas e solicitação de informações a entidades públicas por intermédio de um magistrado imparcial, além da possibilidade de manifestação do acusado. Após a conclusão da investigação, a comissão, com a aprovação favorável de metade mais um de seus membros, encaminha o parecer ao plenário da Câmara. Se pelo menos 2/3 dos membros da Câmara dos Deputados aprovarem o parecer, caberá à mesma Câmara eleger 1 ou 2 parlamentares responsáveis por apresentar a acusação perante o Senado. Posteriormente, a Câmara dos Senadores decidirá com o voto favorável de 2/3 dos presentes sobre a destituição ou absolvição do acusado. Caso o presidente eleito não possa assumir o cargo devido a circunstâncias como falecimento ou renúncia, ele será substituído pelo vice-presidente eleito. No caso de falecimento ou renúncia de ambos, novas eleições serão realizadas. O Parlamento desempenha um papel fundamental no processo de destituição de um presidente na Argentina, seja por meio de impeachment ou renúncia. Ele atua como o órgão encarregado de avaliar, julgar e tomar decisões sobre a continuidade do presidente no cargo. Por se tratar de um processo de natureza administrativa, o qual resulta na perda dos poderes governamentais do presidente, não é necessariamente jurisdicional, e dentro dos limites da Argentina não está sujeito às regras processuais judiciais. Nesse contexto, o Congresso, por meio de suas câmaras, é o único responsável pelo processo.
A partir da década de 80, a Suprema Corte Federal passou a aceitar a possibilidade de revisar os julgamentos políticos, inicialmente em casos de âmbito provincial, culminando em 1993 com o caso Nicosia, de abrangência federal.